Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, aí, do mundo do agronegócio. E hoje o Agro Depende é um dos principais aí podcasts de conhecimento técnico para o agronegócio. Então, para quem busca informação, busca esse tipo de conhecimento, aqui é o lugar que tu vai encontrar episódios aí dos mais diversos assuntos, da parte de solo, da parte de manejo, da parte de herbicidas. Então, assim, citei 3 aqui, mas tem uma quantidade bem significativa aí de conteúdo que vocês podem encontrar aí no Agro Depende. A gente convida aí para que todos vocês nos sigam também em nossas redes sociais, tem o @agrodepende, onde a gente está postando aí diariamente quase aí conteúdos também, falando a respeito, fazendo os cortes, né, do que a gente faz aqui no podcast. Siga também o Cassiano Agro e o Eduardo Agro aí nas redes sociais, que a gente também vai estar postando conteúdo aí para todos vocês. Se inscreva no nosso canal do YouTube, então se você está acompanhando esse vídeo agora pelo YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que toda semana aí também tem vídeo novo. Pedimos também para que todos vocês avaliem esse nosso podcast aí na plataforma que você está ouvindo, como no Spotify, e também, obviamente, que indique para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante aí para o crescimento do podcast. E para quem quiser colar sua marca aqui no podcast AgroDepende, entre em contato conosco lá no eduardo@agrodepende.com, e aí a gente pode estar conversando com todos vocês para expor a marca, expor as empresas aí de vocês e linkar, obviamente, o nome ao conteúdo técnico que a gente produz aqui, além de toda a divulgação com toda a nossa audiência qualificada, né, que é um ponto bastante importante também. Iniciando então a apresentação na mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nosso convidado, Clérison, se apresenta, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Uma satisfação enorme estar comentando aqui, conversando com os amigos do Agro Depende. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cassiano. Boa noite a quem está ouvindo. Até o Clérison, a gente foi uma indicação aí do nosso grande amigo Glauber, que a gente ligou para ele, quem podemos falar sobre mosca branca, principalmente pelo problema gigantesco que está ocorrendo no Cerrado, principalmente no Mato Grosso, né, que está sendo a mosca branca. E o Clérison é uma das referências aqui do Mato Grosso para essa questão de praga. Até pedir para ti, Clérison, dar uma comentadinha um pouco do teu trabalho, até para o pessoal conhecer também e saber toda a tua experiência aí que tu vem desenvolvendo. Bacana. Obrigado pelo convite, né? O Glauber realmente é um amigo desde a faculdade, né? Que a gente criou um vínculo aí bem interessante, e agora estamos discutindo, né? Conversamos bastante sobre os trabalhos aí do manejo de pragas. Eles no sul e eu aqui no Cerrado, a gente acaba trocando bastante informação e acaba enriquecendo, né? Ambas as partes. Eu cheguei aqui no Mato Grosso recentemente, né? Recentemente, já fazem 4 anos, em 2020. Cheguei para trabalhar na Proteplan, aqui em Sorriso, no Mato Grosso. Antes eu fiz a faculdade, né? Me formei em agronomia em 2012. Depois fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. Também fiz um doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em Davis, por um período aí de 6 meses. Também tive uma oportunidade de fazer um estágio nos Estados Unidos, uma estação de pesquisa, trabalhando com entomologia. E durante toda a faculdade, mestrado, doutorado, o foco e a expertise sempre foi a entomologia, sempre foi o manejo de pragas, entender insetos, entender comportamento, entender dano de pragas, dano de inseto, entender sobre amostragem, monitoramento, que no final do dia é o que rege, é o que direciona muito o manejo pelo produtor, né? As tomadas de decisões de controlar ou não controlar, e muitas vezes também o que e como fazer esse controle, né? E desde 2020, estando aqui na Proteplan como pesquisador da área de entomologia, continuo nesse desenvolvimento de trabalhos nessa linha de manejo de pragas, tentando estudar as bases do manejo integrado de pragas, aí, que são taxonomia, identificação de insetos, que é algo muito importante, reconhecer primeiramente, né, de forma correta as espécies que ocorrem no campo, monitoramento. Com relação aos danos de insetos também, mosca branca é uma das pragas que nós estamos estudando o dano dela em algumas cultivares, o quanto que se perde por mosca branca na soja, e é um dado que não se tem, né? E essa informação ela é usada para utilizar, né, nos níveis de dano econômico e nível de controle. Então essa é uma informação muito valiosa que vai ajudar a direcionar o manejo de mosca branca pelo produtor. Também outras pesquisas aí que a gente segue com
com relação ao comportamento de insetos e muito do que nós fizemos na Proteplan também com relação a controle, né? Formas de controle químico, biológico, estudamos também tecnologia de aplicação direcionado para pragas, que é algo também bastante importante. Querendo ou não, a gente vai pegar todo esse estudo que está sendo realizado da mosca branca em si, é extremamente importante, ainda mais esse ano, né? A mosca branca não é todo ano que ela é um grande problema, mas esse ano ela saiu um pouco do controle, vamos dizer assim, e se tornou problema, creio que no estado inteiro, se não no cerrado inteiro, né? Aqui no Mato Grosso, no caso, e as outras regiões também. No sul não é tão frequente a gente vê, mas aqui com feijão, muitas vezes na safrinha, ela tem onde se reproduzir, se desenvolver. A gente tá vendo aumentando ano a ano o problema dela, e ainda mais por causa da safra que começou antes de 15 de setembro em alguns locais, né? Teve pessoal que plantou bem antes, e foi plantado soja até dezembro, janeiro aqui no Mato Grosso esse ano. Então teve uma janela mais estendida também para aparecer o problema. Essas questões de aumentar tanto essa praga, ela tá ligada com questão apenas do clima ou também tem outros fatores, como uma dificuldade maior de controle, muitas vezes? Qual que é o aspecto geral, vamos dizer assim, da praga hoje, no Cerrado como um todo, também no sul, mas principalmente aqui onde é que foi o problema? Cassiano, acho que mosca branca tem ocorrido todos os anos, tá? Em populações talvez invisíveis, mas ocorrendo e causando dano. Nessa última safra, acho que teve, podemos chamar quase de um outbreak das populações de mosca branca, né? Saiu fora da curva de normalidade, né? Entretanto, na última safra, nós também tivemos uma população bem elevada de mosca branca na soja, devido a uma pequena estiagem que teve logo no início da safra, na safra passada, aqui no estado em alguns locais, acho que nem todos. Se nós for buscar no ano passado, teve até um período frio em novembro, que cessou muitas chuvas e regularizou as chuvas novamente lá em dezembro. Então, nesse período de seca, altas temperaturas, que teve principalmente esse ano, né, a mosca branca se beneficiou muito, acelerou o ciclo, né? E também associado a esse fator climático que nós tivemos esse ano, e muito mais estendido, né, que nem você comentou, o produtor começou a semear cedo, que é o padrão tradicional, né, principalmente para os produtores que plantam soja e depois algodão, precisam plantar cedo. Estendeu bastante essa janela de semeadura por replantio, né, por ter que ressemear de novo, por estender o período de semeadura porque não chovia. E isso também ajudou, né, a fazer várias camadas, né, de soja que a mosca branca conseguia migrar da área que está sendo colhida para áreas novas. Então isso também ajudou ir se multiplicando, né, ao longo dessas diferentes épocas de semeadura. Mas acho que tem um fator principal que supera, acho que todos esses, né, que eu comentei, que é a decisão, o comportamento do produtor de não fazer um controle devido à estiagem. Obviamente é um risco muito grande, né, do produtor fazer uma aplicação, investir recursos, né, num controle, se ele não tem certeza que ele vai ter uma produtividade satisfatória que vai pagar esse custo. Então nós tivemos produtividades de 5 sacas, 0 sacas, 10 sacas, mas teve produtividades também de 50, 70, 80 sacos até de soja por hectare. Então o produtor colheu 5, 10 sacas, ele não aplicou nada mais, né? Ele não investiu mais nada na lavoura. As plantas de soja estavam lá, elas estavam lá e estavam hospedando mosca branca, né? Não somente mosca branca, mas outras pragas também, né? Como o trips também um exemplo, percevejos também. Então essa decisão de não aplicar favoreceu muito mais as populações de mosca branca a crescerem em número, né? Se desenvolverem, do que talvez a própria condição climática, né? Que nós tivemos. Quando se tem uma condição climática e uma alta temperatura, alta umidade, ela também se desenvolve, mas aí o produtor faz as devidas aplicações. Eu lembro
duas safras atrás, safra passada também, de soja aqui no Rio Grande do Sul, em função da questão climática, de estar mais seco, como tu comentou, a gente não via mosca branca, talvez em alguns locais sim, mas o problema maior acabava sendo tríplice, por exemplo. E o que a gente nota muito era que o produtor, é o mesmo cenário que tu acabou de descrever, muitas vezes ele priorizava ou deixava de fazer aplicações porque na cabeça do pessoal o que é mais importante? Controlar a doença, que naquele momento pouco favorecia a doença. E aí o pessoal deixava de fazer aplicação até mesmo para controle de tríplice, por exemplo, que por ser uma praga tão pequena ali e por já ter uma condição, um cenário que não estava bom, acabava não fazendo aplicação nenhuma, porém quem fazia havia diferença significativa em relação à produtividade apenas por estar fazendo aquele controle. Um dos pontos que entra, que é importante, eu lembro que quando começou a ter problema aqui na nossa região também sobre cigarrinha do milho, um dos pontos que dava uma boa compreensão do porquê a praga é problema ou não é, entra na questão do ciclo de vida, tentar entender qual é o comportamento dessa praga no ambiente que ela está, porque isso automaticamente favorece a questão de controle para nós entender como é que ela se comporta e conseguir entender também como poderia ser feito o melhor controle de acordo com o ciclo de vida dela. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, né? A mosca branca tem um ciclo de vida muito curto, né? Ela consegue fazer várias gerações num ciclo da soja. Então, se você não travar esse ciclo, você não quebrar o ciclo de mosca branca, ela vai seguir se multiplicando, vai seguir se reproduzindo. As fêmeas colocam em média aí de 100 a 300 ovos durante a vida delas, né, das fêmeas. Isso é um número muito alto, né, uma taxa reprodutiva muito elevada num espaço de tempo aí em torno de 15 dias, 20 dias. Então imagine um ciclo da soja que tem 100, 120 dias, mosca branca consegue fazer tranquilamente de 5 a 6 gerações no período da soja, no ciclo da soja. Nós tivemos mosca branca desde V4, V5, né? Então a partir aí de 20 dias a gente já começou a ter a ocorrência de mosca branca, e esses insetos foram se multiplicando normalmente por não ter esse controle, né? Mas a gente acaba falando muito de mosca e mosca branca, né? Mas tem que lembrar que mosca branca não é um díptero, né? Não é uma mosca igual a mosca doméstica, né? Mosca branca é um hemíptera que tem um aparelho bucal picador-sugador, bem diferente de uma mosca doméstica, por exemplo, né? Que tem o aparelho lambedor-sugador. Então, acho que só pela característica morfológica das asas, né? Que ela tem asas membranosas que se assemelha a uma mosca, mas vale lembrar que o aparelho bucal é picador-sugador e ela busca na planta, né, os vasos condutores, principalmente o floema, durante a alimentação. E isso é um ponto muito importante porque ela inserindo o estilete, né, o aparelho bucal no vaso condutor, nos floemas, é um ganho como praga, né, um sucesso como praga transmissora de viroses, potencial de transmitir viroses. Então isso é um problema muito sério que às vezes nós não estamos vendo com olhos que nós deveríamos ver na lavoura. Tem muitos cultivares que têm sintoma de virose, tem muitas cultivares que não apresentam. Tem a virose, mas elas não demonstram sintomas, são assintomáticas. Então isso é algo que a gente vai precisar prestar mais atenção, né, com relação às viroses de mosca branca. Fazendo um gancho até que o Eduardo tinha comentado antes da cigarrinha, e querendo ou não, a mosca branca, né, ela passa também virose, que nem tu comentou agora. Entra uma parte que o pessoal tava falando muito sobre espécies, né? Qual que é a espécie diferente, a que passa, a que não passa? Tem diferença entre essas espécies ou subespécies dentro da mosca branca, né? A questão até tu havia comentado os biotipos, quais as diferenças, e ele tem uma interferência também nessa passar essa virose, tem alguma outra questão ligada muitas vezes à resistência de algum inseticida, como é que tá isso? Porque lá atrás na cigarrinha, a gente pega de exemplo, porque foi uma questão que todo mundo acabou tendo que aprender, né, nos últimos anos. Tem diferenças entre esses biotipos? Sim. Há uma diferença bem significativa, talvez em termos de danos, de capacidade de transmitir algumas viroses também, e com relação à tolerância a alguns inseticidas, né?
a mosca branca, Bemisia tabaci, né? Bemisia tabaci é um hemiptera, a Aleirodidae, e ela tem, dentro da espécie Bemisia tabaci, tem, digamos, subespécies, né, que são morfologicamente iguais, morfologicamente idênticas, mas que na sua genética, no seu DNA, são diferentes. E isso resulta em espécies crípticas, né, ou chamados biótipos. Isso são variações genéticas que há dentro da espécie, talvez pela região, pelo local, pelas plantas que ela hospeda naquele local. E no Brasil nós tínhamos comumente o biotipo, o biótipo, né, a espécie críptica A, chamada da letra A, né? É uma espécie críptica nativa, né, e que foi quase toda substituída por uma espécie críptica invasiva, né, que é o chamado biótipo B, ou o Minuan, que teve origem, a origem da invasão é do Oriente Médio, da Ásia. Então se nomeou ela Minuan. Essa espécie críptica B, ela já é muito mais daninha do que a espécie críptica A que nós tínhamos nativa aqui do Brasil. Causa mais dano, tem uma taxa de alimentação muito maior e com isso ela excreta muito mais, né? Mosca branca, ela excreta o chamado honeydew, se alimenta, né? E excreta aquela substância açucarada que depois cresce um fungo, né? Um fungo oportunista que se alimenta dessa substância açucarada e faz aquela camada escura na folha que nós chamamos de fumagina. E aí isso reduz a produtividade, reduz a taxa fotossintética, queima as folhas também, aí perdem em produtividade, perdem qualidade de grãos. E também a própria espécie críptica B, essa que eu estou comentando, ela também tem uma capacidade muito maior de transmitir virose. Então, quando teve a invasão dessa espécie críptica, foi uma preocupação bastante grande justamente por essas vantagens, né, que essa espécie críptica, ou esse biótipo B, tinha em relação ao biótipo A. Mas aí, recentemente, nós tivemos a invasão de outra espécie críptica chamada de Q, de queijo, né, ou biótipo Q, que também tem algumas vantagens com relação ao biótipo B que nós tínhamos e que o biótipo B hoje está distribuído em todo o Brasil. Ataca soja, algodão, ataca hortaliça, frutíferas. De maneira geral, Bemisia tabaci é uma espécie muito polífaga, né? Polífaga se alimenta de mais de 600 espécies de plantas. Também ela é cosmopolita, ou seja, ela está em vários continentes, né? Habitando vários continentes e se alimentando de várias plantas. E esse último biótipo que nós tivemos a invasão recentemente, em meados de 14, 15, que foi detectado, é uma espécie críptica muito mais adaptada a ambientes de hortaliças frutíferas e também é uma espécie críptica muito mais tolerante aos inseticidas comumente utilizados para controlar o biótipo B, certo? Então essa é uma preocupação muito grande com relação às possíveis falhas de controle que podem ocorrer se o biótipo Q começar a habitar soja, algodão, em grandes áreas, né? Por enquanto, ela está muito mais restrita a esses grandes centros produtores de hortaliças e frutíferas. Mas já foi encontrado em soja, foi encontrado em algodão, na região de São Paulo, Paraná, aonde tem, né, esses grandes centros de produção de hortaliça. Então, isso é algo que nos preocupa bastante. A tolerância, né, desse biótipo Q em relação aos inseticidas, ele tolera, né, por exemplo, o piriproxifeno tolera neonicotinoides, que para o biótipo B, né, o tradicional que nós temos, é eficaz. Então essa é uma preocupação bastante grande e quando vai para alternativas, né, produtos para controlar a mosca branca, nós temos uma deficiência bem significativa, tem poucos ingredientes ativos para esse alvo, né. Aí tem outros também, né, cada pouco vai sendo identificado novos biótipos, novas espécies crípticas, assim como vai fazendo os estudos de biologia molecular, consegue se identificar novas espécies crípticas, novas variações genéticas dentro da espécie Bemisia tabaci, que tem mais de 40 espécies crípticas hoje dentro da espécie Bemisia tabaci. Até um ponto que tu comentou antes com nós, né, que só dá para fazer a identificação, digamos assim, de forma lá na genética realmente, né, no genoma, para saber exatamente qual que é a diferença e saber identificar cada uma delas. E aí tem um outro ponto, quando fazendo uma forma de um resumo,
o que a gente pode identificar como a questão principal? O problema é ela sugar a seiva, digamos assim, da planta, que tu já comentou, né? Que tem aqui toda a questão do efeito da fumagina e coisa. Mas assim, como a gente poderia definir o que é o pior problema de todos? Primeiro, toda mosca branca, ela vai sempre transmitir algum tipo de virose ou não necessariamente? Quais viroses são essas que a gente encontra mais tradicionalmente na soja? No sentido, eu digo assim, o que a gente vê na lavoura da planta de soja contaminada através da mosca branca, e se é toda a mosca branca que realmente faz essa transmissão, e se só a sucção de seiva é um problema também ou não, é só quando ela está contaminada realmente. Acho que só para talvez fechar com relação a essas espécies crípticas, talvez alguém tenha curiosidade, tem um grupo de pesquisa da Unesp, coordenado pela professora Renate Krause, talvez até interessante depois vocês convidarem para entender mais, né, sobre isso, de mosca branca. Ela coordena um grupo de pesquisa e tem mapeado, né, de todo o Brasil as espécies crípticas, aonde tem cada espécie críptica, onde foi identificado, onde foi coletado e identificado, né, essas variações genéticas. Na última safra, nós coletamos aqui no Mato Grosso, fizemos uma coleta bem robusta em 2023, em mais de 12 locais aqui do estado, norte, sul, leste e oeste do Mato Grosso. Todos os espécimes, todos os insetos foram identificados como o biótipo B, ou seja, é o tradicional, tá? Não é o biótipo Q. Então, isso nós continuamos monitorando, né? Certamente é um ato contínuo, um estudo contínuo para a hora que se detectar a presença, por exemplo, do biótipo Q em alguma cultura, ou soja ou algodão, é algo para informar, né, e também se preocupar e desenhar algumas estratégias de manejo para isso. Mas voltando para a sua pergunta agora, acho que mais com relação aos danos, né, e tipos de danos que essas pragas costumam fazer, né, eu acho que tem os danos diretos que nós podemos dividir e danos indiretos, né, que mosca branca consegue afetar nas plantas, né. Eu acho que os danos indiretos são muito piores para as culturas, pensando no dano direto. O dano direto seria a sucção da seiva, né? Ela insere o estilete, busca os vasos condutores, busca o floema, vai se alimentando. O dano direto se alimentando do floema é que vai reduzir. O floema é um vaso condutor de seiva elaborada, então tudo que está saindo das folhas e indo, por exemplo, para encher os grãos, a mosca branca em altas populações e altíssimas infestações de ninfas e adultos, numa folha ela pode prejudicar, né, essa translocação de fotoassimilados da folha para os grãos e reduzir a produtividade. Ocasiona também uma desfolha precoce comparado com num ambiente que não tem mosca branca, né, num ambiente controlado. Isso nós detectamos já há 3 anos estudando isso. Há uma desfolha, há uma queda de folhas sem ter fumagina. Então, isso quer dizer justamente isso, que ela está sugando, há uma grande sucção de seiva e a planta acaba abortando aquelas folhas antes de terminar, né, o enchimento de grãos. Então, esse acho que é o dano direto mais comum que nós temos, né? Mas também tem outros danos indiretos, né, que nós podemos ter pela própria formação da fumagina, né, quando o inseto se alimenta, ele excreta uma substância açucarada, o roneidil, e ali se forma um fungo, se forma uma camada escura, e aí reduz fotossíntese. Também pode queimar a folha, né, porque é uma substância pegajosa e com insolação pode causar alguma fitotoxidez. Ou também pela própria transmissão das viroses, né, que em alguns minutos, né, mosca branca, os adultos conseguem transmitir, adquirir e também transmitir virose nas plantas de soja. Aí, muito semelhante com cigarrinha, né? É uma preocupação de um inseto vetor. Aí, quando nós pensamos no inseto vetor, não há nível de controle para o inseto vetor. O inseto vetor é presença e ausência, né? Se detectou, eu preciso controlar para evitar o máximo de transmissão de doença, assim como a gente faz manejo de psilídeo in situ, assim como é o manejo de cigarrinha em milho, e para o manejo de mosca branca em soja também. Porque não está tão claro ainda, né, para nós e para todos os produtores, né, essa transmissão de virose, porque as plantas ainda toleram essa transmissão de virose. Se nós pensar no feijão é uma cultura muito sensível, né? Muitas variedades eram muito sensíveis à mosca branca, até se desenvolver, né, uma certa tolerância ao mosaico dourado
causado por mosca branca no feijão. Na soja, agora nós temos algumas cultivares, né, que estão surgindo, cultivares com potencial produtivo muito alto, mas que tem uma sensibilidade muito alta também para essas viroses de mosca branca. E a soja apresenta o sintoma, demonstra o sintoma, né, sintoma de virose em plantas de soja. Plantas menores, né, um nanismo nas plantas, plantas com amarelecimento nas folhas, associado também ao encarquilhamento dessas folhas, talvez mais no terço superior, mas também pode haver um mosqueado amarelado nas folhas, assim como nós víamos no feijão. E também tem a clássica, né, a figura clássica de virose de mosca branca em soja, que é o vírus da necrose da haste, que a haste acaba ficando necrosada, escura, e aí acaba matando, em alguns casos, as plantas. Então isso é bastante expressivo, esse dano, né, de transmissão de virose. Tem alguns trabalhos que mostram perdas aí por virose que variam de 200 até 600 quilos de perda de produtividade, apenas por virose de mosca branca, não sem dano diretos, e sem dano também por fumagina. Então é algo que nos preocupa bastante, porque tem vários vírus, né, que mosca branca consegue transmitir. O mais comum é o carlavírus, esse que transmite a necrose da haste, mas tem outros aqui, eu até anotei: germinivírus, enterovírus, potivírus, ilosterovírus. Então tem vários tipos, né, de virose que mosca branca consegue transmitir. Isso é algo que nos preocupa bastante, porque aí a gente vai trabalhar com inseto vetor, e o nível de controle ele é zero, né? É interessante essa parte que tu já traz de tu ter o potencial de perder 10 sacos, né? Às vezes 600 quilos o cara não liga muito, mas é 10 sacos de produção, que muitas vezes é a lucratividade da lavoura que a gente vai pegar. Isso de uma virose que não acaba sendo tão prejudicial, digamos assim, quanto se a gente vai pegar uma questão que aconteceu no milho. A gente não tem como não falar do milho da cigarrinha, né? Mas o que aconteceu nos enfesamentos, no momento que teve a questão de uma mutação, ele começou a causar mais problemas, vamos dizer assim, ou causar mais danos. Que é uma coisa que pode acontecer também, me corrija se eu estiver errado, mas pode acontecer uma mutação e causar um problema maior na própria planta de soja, e tu ter uma inviabilidade, muitas vezes, uma produtividade, com um inseto que também voa em bandos, voa em grandes quilometragens, vamos dizer, e está presente hoje em todo o Brasil, né? E soja a gente tem literalmente no Brasil de janeiro a janeiro, né? Exato, nós estamos estudando bastante aqui na Proteplan dano de mosca branca em algumas cultivares, né, nos últimos 3 anos. Tem algumas cultivares, por exemplo, que você considerar aplicado e não aplicado, ela perde aí, talvez um saco, máximo 5 sacos de produtividade. Tem cultivares que perdem, ano passado, na última safra, perdeu 10. Nessa safra ainda a gente está processando os dados, mas possivelmente vai perder muito mais. Então na safra passada a gente já teve cultivares que perdeu 10 sacos, sem ter muita fumagina e sem ter virose. Então isso que é algo que nos preocupa muito. Por quê? Porque o produtor não tem visto isso, não tem enxergado essa perda de produtividade. Eu colhi 70 sacos. Beleza, poderia ter colhido 80, né? Poderia ter colhido 80 e pago um custo de controle de 2, 3 sacos. Nem tudo então, é só falta de água, né? Nem tudo é só falta de água, exatamente. Então, na última safra, que quase não deu mosca branca, a gente perdeu 10 sacos numa cultivar, e na safra anterior, 2020-21, que foi o primeiro ano de estudo, teve muita chuva, acho que a população máxima de mosca branca chegou aí a 20, média de 17 a 20 ninfas por folíolo. Naquele ano nós já perdemos em torno de 3 a 5 sacas de produtividade. Então é algo que tem impactado muito e nós não temos percebido isso. Eu costumo dizer que mosca branca é o nosso inimigo oculto. Nós estamos perdendo e não estamos enxergando isso. E até tu vai pegar, você fala muito aqui de anomalia da soja e tudo mais, porque foi uma coisa que visualmente te diminui muito a produtividade, né? E tu vai pegar, que nem tu comentou, o inimigo oculto que acaba sendo a mosca branca, a gente acaba não vendo realmente, porque ainda mais um ano que nem esse, que tem alta infestação, tem uma grande quantidade, uma multiplicação muito grande, o clima tá auxiliando, e não teve esse controle,
num ano que as plantas também estão com dificuldade, vamos dizer assim, de atingir altos testes produtivos por causa do clima como um todo, né? Então entra nessa parte que tu comentou, teve material que produziu 60, mas muitas vezes pelo clima ele conseguiria atingir 80. Porém, por causa da questão de uma mosca branca, virose, ou até ataque direto, isso não aconteceu, né? Então é interessante trazer essa questão, porque a gente olha muito para a doença. A gente tá meio viciado em só falar sobre doença, né? E muitas vezes a gente vai pegar, não que não seja uma doença, não é uma virose, né, que acaba atacando a planta, mas a gente acaba esquecendo de olhar muito as pragas também, né? E é extremamente importante. Exato, eu tento trazer para a mosca branca para o visual, que mosca branca ainda é possível ser visual, assim como doenças em soja, né? E nessa safra, a mosca branca teve um visual que foi quase igual ferrugem, entendeu? A soja foi dessecada praticamente, onde não tinha controle, e onde tinha o controle, a soja estava com as folhas verdes. E era só andar na lavoura que era como se tivesse um monte de esporos também, só que era mosca voando, né? Exatamente. Então, muitas lavouras foram dessecadas por não ter controle de mosca branca. E aí o problema é que não é apenas um que não controla, né, mas é uma região inteira que não é controlada. Então imaginem, eu faço um cálculo sempre, imagina o seguinte, uma ninfa por folíolo é muito ou é pouco? Uma ninfa por folíolo, beleza, parece pouco, é difícil enxergar isso, né? Aí vocês pegam um folíolo e colocam esse número de folíolos na planta. Quantos folíolos tem a planta? 20, 30, 40 folíolos, né? Beleza. Então, quer dizer que numa planta tem de 20 a 40 ninfas. Aí vocês colocam número de plantas por metro quadrado. Quantos folíolos, quantas plantas e quantos folíolos por plantas tem ali no metro quadrado. Só no metro quadrado tem em torno de 600 a quase 1.000 folíolos. Ou seja, tem quase 1.000 ninfas num metro quadrado, aí você joga isso por hectare. Então as nuvens de mosca branca, as infestações, as big populações surgem da criação dentro da lavoura, não é do vizinho o problema está que o criatório de mosca branca está dentro da própria lavoura. Lógico, tem uma migração, sim, quando a soja vai senescendo, os adultos buscam uma soja ideal para fazer a postura e deixar os descendentes, né, no ambiente que eles consigam se desenvolver depois. Então, os adultos, as fêmeas, vão buscar uma soja mais nova, e aí tendo esse escalonamento da soja, né, de semeadura da soja, o adulto vai ter a oportunidade de achar muitas áreas, né, se desenvolvendo em diferentes tempos. Então sempre vai haver essas superpopulações de mosca branca se nós não quebrar o ciclo muito cedo, né? Então isso que a gente vai tentar e quer levar, né, para os produtores, que o nível de controle ele é muito cedo. Hoje se trabalha, se nós for para muitas consultorias, né, eles trabalham com 5 ninfas por folíolo, 3 a 5 ninfas por folíolo, 10 ninfas por folíolo. Tem alguns trabalhos até que falam de 15 ninfas por folíolo que ainda não causam dano na soja, tá? Mas isso é algo surreal. Se nós deixar 5 ninfas por folíolo, aí vocês fazem aquela continha novamente, quanto que ninfas vai ter num metro quadrado e quantos adultos vão estar saindo desse local. Um manejo que se foi adotado para percevejos foi justamente isso. Eu não consigo controlar mais a população de percevejo lá na frente, no período reprodutivo, quando tem 10, 15 percevejos no pano de batida. Eu preciso começar o controle muito cedo, quando tem poucos. Não tem meio, um percevejo. Isso que nós precisamos trazer, né, e mudar o conceito de manejo de mosca branca em soja. O manejo de mosca branca ele vai ter que começar muito cedo. Se todo mundo fizer uma aplicação, 2 aplicações com poucos insetos, esses insetos vão ser controlados e vai evitar as gerações futuras, né? Você vai quebrar o ciclo cedo. E é isso que a gente precisa mudar, né? Mudar esse pensamento, que não se tem um nível de controle bem estabelecido para a mosca branca. Há um chutômetro, né? Essas 5 ninfas por folíolo é um chutômetro e que muitos utilizam, muitas consultorias, muitos produtores utilizam. Se pegar só a conta que tu fez ali de quantas eu poderia ter por folíolo, né, e botar em 1 metro quadrado, aí tem mais o outro fator de multiplicação ainda, que é, como tu comentou antes, de 100 a 300 ovos, e aí o quanto isso escala, né, essa população dependendo
dependendo do controle. Eu lembro, uma característica que é tu entrar num local que tem cultivo fechado de tomate, por exemplo, que tem uma infestação de mosca branca, é uma coisa absurda a quantidade que tem geralmente nesse tipo de cultura, né? Como já foi comentado anteriormente. E quando tu pega num ambiente fechado, tem um outro ponto que parece que se concentra ainda mais. E aí tem um fator que é a questão do controle desse negócio. Uma coisa é a gente falar em controlar um inseto pequeno na lavoura, por ele pode buscar um local para se abrigar, tem vários fatores que influenciam na eficiência do produto. Só que daí quando a gente olha, por exemplo, num cultivo fechado, às vezes até, que eu tenho ali dentro daquela estufa ali, posso encher de produto ali dentro e não vai controlar direito, né? Aí a gente começa a entender o quão difícil que é controlar essa praga, porque não é só uma questão, talvez, do inseticida, talvez entra a questão do fator da população dela, do comportamento dela. O que faz com que essa praga seja tão difícil de controlar dessa forma como a gente nota muitas vezes, seja na lavoura, seja até em hortaliças em si, né, que tem uma infestação mais frequente. Por que é uma praga tão complicada para controlar? Acho que um dos fatores é esse, né, a taxa reprodutiva dela, ela acaba colocando muitos ovos, né, e aí a fêmea busca fazer a postura nos terços superior, nas folhas mais novas, só que quando a planta está crescendo, né, essas folhas novas, elas acabam se desenvolvendo e vão ficando mais pro terço mediano, superior mediano, e é ali que se concentram mais as ninfas, né, os ovos, as posturas estão mais no terço superior, as ninfas estão ali mais entre os terços superior, mediano, e aí quanto mais para baixo vai ficando as folhas, vão surgindo os adultos, né? E aí talvez é um ponto de tecnologia de aplicação, tá? Por quê? Porque o adulto faz a postura, a fêmea faz a postura na parte de baixo da folha, então já começa a dificuldade e as ninfas estão na parte de baixo da folha. Então eu preciso talvez de adjuvantes, de óleo mineral que tenham ação translaminar, certo? Então não há um contato direto do produto com as ninfas. Pode haver um contato direto da pulverização com os adultos, certo? E aí os fungos endopatogênicos podem ter uma vantagem nisso daí. Também, obviamente, os químicos também, né? Mas que os fungos endopatogênicos têm uma vantagem muito maior sobre adultos do que sobre as ninfas, né, que estão mais protegidas. Então esse acho que é um ponto, né, atingir as partes mais medianas, aí depende muito da arquitetura das plantas, né, tem plantas que formam um guarda-chuva, ficam totalmente fechadas em cima, e aí a parte do baixeiro, mediano, já fica mais fechada, né, não tem tanta iluminação e as gotas não chegam lá embaixo. Então essa é uma dificuldade bem grande, né? Começa aí a tecnologia de aplicação. Outro ponto, tem inseticidas que têm ação muito maior em ninfas e não tem em adultos. Tem produtos que conseguem agir tanto em adultos e ninfas. Tem produtos que agem quase que exclusivamente em adultos e aí podem reduzir uma taxa de postura, de oviposição, né, controlando essas fêmeas antes delas colocarem os ovos. E tem alguns produtos que conseguem atacar, né, e controlar todas essas fases, né, ovo, ninfa e adulto. E isso é algo fantástico, né, é o que mais se procura. Né, a não ser que eu também possa combinar alguns ativos, um que controla melhor ninfas com outro que controla melhor adultos. Isso também é possível fazer. Mas esses não são os mais caros, daí geralmente que controla, que faz todos no caso? Geralmente tem um custo um pouco mais elevado, né? E esses produtos são muito interessantes, que são chamados ketoenóis, né? São produtos que têm a translocação na planta via xilema e floema, tem ambimobilidade. Então a gente pode citar aí o espiromesifeno, tem também um inseticida novo agora, espiropidiona, que tem essa ambimobilidade e ajuda no controle, na redução de ovos, na redução de ninfas e também no controle de adultos. Então isso é algo bastante interessante. Se nós pensarmos, por exemplo, no inseticida mais utilizado para mosca branca, que é o piriproxifem, ele é um inseticida regulador de crescimento, né? Nós temos reguladores de crescimento para lagartas, como diflubenzuron, teflubenzuron, mas para sugadores nós temos o piriproxifem, que ele é um inseticida juvenoide, né? Então ele atua muito nas ninfas e também atua na fecundidade e fertilidade das fêmeas. Então
ajuda também um pouco a reduzir a taxa de postura. E aí a gente tem os neonicotinoides. Os neonicotinoides têm uma diferença muito grande entre eles com relação à solubilidade, que aí tem alguns conseguem penetrar mais na folha, outros já ficam mais superfície, então tem possibilidade de ação mais de contato, né, nos adultos, mas os neonicotinoides que têm uma característica de atravessar a folha, né, de ação translaminar e atingir as ninfas, conseguem controlar tanto os adultos quanto as ninfas também, e esse é um caso do acetamiprid. O acetamiprid é muitas vezes chamado de adulticida, mas ele controla muito bem ninfas também, porque ele acaba penetrando na folha, tem a solubilidade bem elevada e atinge a camada da folha onde está o estilete lá, o comprimento do estilete da ninfa e também o comprimento do estilete do adulto, que é um pouco maior. Então, o dinotefuran também tem essa solubilidade e consegue também agir dessa forma. Eu ia só comentar esse tipo de produto, por exemplo, qual que é o... fiz a aplicação dele, qual que seria o intervalo para entrar novamente, né? Porque se eu conseguir controlar, por exemplo, a ninfa e o adulto, eu tenho a questão do ovo que tá ali ainda e quanto tempo ele vai demorar para eclodir para mim entrar com uma reaplicação para quebrar realmente o ciclo, né? Exato, isso é um ponto importante porque o intervalo de aplicação também depende muito da biologia do inseto. Então, se o ciclo biológico de mosca branca é curto, tem um intervalo aí de 10, 15 dias no período de ovo adulto, eu preciso quebrar isso no meio, né? Então, normalmente os intervalos de aplicação para mosca branca são 7 dias. E isso nós medimos também, avaliamos uma perda de controle. Se nós trabalharmos com um intervalo de 5 dias, seria um controle máximo, né? O período mais curto que nós trabalhamos foi 5 dias, depois 7 e aí 10. E de 5 para 7 você já perde um pouco da eficácia dos produtos. E 10 dias, então, você perde muito. Então, talvez, dependendo muito da capacidade operacional do produtor, de 5 a 7 dias é um intervalo seguro, né, entre as reaplicações. Entra mais uma questão que acho que é importante, de novo comparando com cigarrinha, que a gente acaba não conseguindo sair muito da comparação, mas, por exemplo, cigarrinha no milho tu tem todo o problema de fazer a aplicação pela dificuldade de chegar o produto até ela, né? E na mosca branca a gente tem a mesma questão, que geralmente quando ela acaba causando mais problema, ou sendo mais difícil o controle, é quando já fechou rua, então a gente tem todo aquele problema de dificuldade de aplicação fazer o produto chegar. Uma das questões que acabou trazendo um grande diferencial para o controle lá atrás de cigarrinha, que hoje é amplamente utilizado até às vezes para aumentar a janela de aplicação, é a questão dos biológicos, né? Hoje, os biológicos, eles são uma alternativa para o controle de mosca branca? Ele controla sozinho? É auxiliar? Como ele pode auxiliar nisso? Os biológicos, sim, eles entraram muito bem, né? E aí biológicos, vamos dizer fungos, né? Fungos entomopatogênicos para não ampliar muito, que têm sido utilizados. Os mais comuns são a base de Bovéria, Baciana e também Isaria, ou mudou agora o gênero Isaria para Psilomices. Então esses dois são os mais utilizados comercialmente. Bovéria acho que primeiro, e Isaria é um fungo também muito agressivo, muito eficaz. É usado para cigarrinha, muito eficaz em cigarrinha também, mas ele controla também muito bem a mosca branca. E aí nós temos uma diferenciação, acho que bastante grande entre produtos, né, das variadas empresas, e aí quem consegue se destacar no mercado, nesse mercado biológico, é qualidade de formulação, qualidade dos fungos, né, dos produtos, concentração também desses fungos. Então o estudo interfere muito na eficácia de controle de mosca branca. Nós medimos, tem produtos que controlam 10, 20%, tem produtos que controlam 50%, 60%. Então, apenas o biológico, apenas um fungo entomopatogênico consegue atingir, tanto Bovéria quanto Isaria, consegue atingir aí seus 50%, 60% de controle. Quando nós associamos com um químico, por exemplo, acetamiprid, isso vai para 80%, 90% de controle. O químico sozinho, o acetamiprid sozinho, dependendo da infestação, ele já tem uma eficácia boa, né? Aí entre 70% e 80%. Então, você associando esse biológico, você consegue dar um incremento, sim, e talvez ajudar na sustentabilidade desses químicos por mais tempo. Então, isso é algo bastante importante. Uma preocupação em mosca branca é a evolução, né, dos casos de resistência de mosca branca aos neonicotinoides, que já tem muitos relatos de resistência aos neonicotinoides, e também a preocupação é que se tenha com o piriproxifeno, que são duas moléculas que estão sendo muito utilizadas.
né? São eficazes, sim, mas vão ser muito utilizadas. Então, quando você faz um uso muito intenso, né, você acaba pressionando aquela população e deixando sobreviver apenas os indivíduos resistentes. Então, isso é uma preocupação grande e os biológicos entram bem nessa linha. Tem a questão de controle, que daí a gente pode linkar que seja, por exemplo, pelo próprio fungo endopatogênico, que vai melhorar aquele controle, né, em relação ao alvo, por estar no ambiente, mas daí tem uma outra variável ainda que seria o residual, porque acredito que nós devemos ter dentro dos químicos disponíveis no mercado produtos que vão ter uma boa performance, mas às vezes vão ter um residual curto, enquanto a gente vai ter outros produtos, ou no caso até mesmo do próprio biológico, que teria um papel de aumentar, às vezes, o residual ali na lavoura para esse controle, ou seja, ele daria uma sobrevida, digamos ali, para que aquele controle se mantenha, porque o fungo se mantém no ambiente e vai controlando por um período maior. Até o que a gente tem hoje no mercado em relação a químico com bom residual, que compense isso, porque geralmente o que a gente vê é químico com residual geralmente mais curto também, né? E aí entra como estratégia, como a gente sempre fala para cigarrinha, né? Não é necessariamente a ideia nunca foi substituir, às vezes é utilizar como uma ferramenta para melhorar o manejo, por exemplo, aumentar o residual, aumentar o índice de controle, até porque são pragas vetoras de doenças nesse caso, né? Exato. Eu gosto de comentar com relação aos fungos e biológicos também de maneira geral, né? Mas aqui nesse caso, pensando em fungos e vale isso também para cigarrinha, um fungo entompatogênico, ele precisa do inseto. Então precisa ter inseto, precisa ter uma população para ela ser contaminada e depois poder multiplicar e replicar e causar epizotia na população total. Nós temos alguns resultados de que, aplicando fungos em baixa infestação de mosca branca, nós temos um baixo controle. Mas quando nós aplicamos fungos numa alta infestação, nós temos um elevado controle. O que isso quer dizer? Está errado isso? Não está errado, porque quando a população está em alta infestação, tem muito mais insetos disponíveis para aquela pulverização de fungo entompatogênico atingir. Então é muito mais rápido, muito mais, digamos, eficaz esse processo de contaminação e epizotia na população. Quando a população está muito pequena, é muito mais difícil daquela população atingir, certo? Mas aí por isso que vem o conceito dos biológicos aplicar antes, né? Porque se eu esperar crescer a população, o dano já foi feito, né? Aí nós até tem muitas fotos hoje saindo com aquela contaminação gigante, né, de mosca branca por fungo, só que você vai olhar por trás daqueles fungos, a folha está cheia de ninfas. Então visualmente isso é bonito, mas na verdade está sendo quase um tiro no pé, né, porque você mostra o fungo contaminado, mas por trás tem uma elevada infestação, e isso o fungo está sendo eficiente, ele vai ser eficiente, mas só que o dano já foi feito, né, então a gente precisa mostrar a não evolução da população com esses biológicos, né? E isso é possível ver. Quando você começa aplicando bem cedo, misturando com alguns químicos, você não tem os picos elevados da população. E daí é o que a gente consegue ver, pegando de exemplo que tu comentou anteriormente, a parte dos percevejos, né? Percevejo, muitas vezes o pessoal deixava para aplicar quando tu já tinha os primeiros canivetes, enquanto hoje a gente vê que o melhor é tu fazer todo o monitoramento na floração, já fazer pelo menos a primeira aplicação para diminuir a população inicial, vamos dizer assim, tu não entrar no real ponto de dano, vamos dizer, ou antes até, para tu não entrar no ponto de dano e tu ter o risco de perder, né? Então entra, acho que na mesma questão que tu comenta da própria mosca branca, né? Tu faz o manejo químico associado, por exemplo, com o biológico, para tu já deixar aquele ambiente mais controlado, não esperar tu ter uma altíssima população, que muitas vezes já passou a questão das viroses, já inoculou, entre parênteses, a virose para dentro da tua lavoura, e como tu comentou, ele vai lá, vai ter que se infectar, né? O inseto, ele não nasce com a virose, então ele vai ter que se infectar. Então, quanto mais planta infectada e maior população, maior vai ser a disseminação. Então, é interessante trazer essas questões da importância de um controle e um manejo antecipado e também uma visualização de como o clima está se desenvolvendo para tu realmente conseguir fazer essa aplicação e esse controle de forma mais assertiva, porque
tudo vai acabar variando ou tendo uma complicação final, vamos dizer assim, que quanto mais seco for o clima, maior vai ser a possibilidade de multiplicação desses indivíduos, e assim tu vai ter que fazer controles mais antecipados, que é muito parecido com o que a gente vê na própria ferrugem, né? Começou a ter o problema, tem que colocar, porque o microclima, o ambiente ali onde aquilo vai estar ser muito fácil dela se reproduzir e aumentar a questão do problema, né? Exato, nós temos visto também nesses manejos de biológicos, naturalmente já tem fungos ocorrendo, né? Dependendo do clima muito seco, às vezes a gente vê menos. Quando chove muito, cria um ambiente favorável para esses desenvolvimentos de fungos entomopatogênicos, tem mais umidade, e aí eles conseguem se desenvolver melhor. Mas naturalmente já existem no ambiente, né? O que nós precisamos fazer é talvez ajudar um pouco mais esse ambiente a estabelecer um nível de fungos que fique durante toda a safra, vários anos, porque eles ficam no ambiente, eles estão ali, eles ficam safra entre safra, eles vão contaminando insetos no solo, vão contaminando insetos nas plantas, insetos de parteaire, insetos que estão no solo. Esses fungos eles vão se mantendo no ambiente e ao longo das safras, né? Então o que nós precisamos fazer é fazer inoculações, né, para que esses fungos se mantenham. Tá? Agora, um problema muito sério é com relação ao uso de fungicidas. Né? Fungicidas matam fungos de plantas ou fungos entomopatogênicos, alguns mais, alguns menos, mas isso reduz, sim, fungos entomopatogênicos. Então, é uma preocupação, né? Porque a gente precisa controlar doenças, é muito sério, né? Mas quando se usa fungos entomopatogênicos, a recomendação é não usar junto com o fungicida, espaçar essas aplicações, intervalo aí, algumas empresas recomendam depois de 2-3 dias pode ser aplicado, algumas recomendam 7 dias que pode ser aplicado depois ou antes do fungicida. Então essas questões também tem que levar em consideração na hora de se fazer o uso, né, desses produtos biológicos junto com os químicos. Mas os fungos ficam no ambiente e se reproduzem também. E cigarrinha é um caso bem curioso, que depois de 40 dias que nós terminamos de fazer as aplicações com os produtos biológicos, a gente foi ver uma epizotia na população, aumentou a população, o número de insetos, e aí nós conseguimos ver uma infestação, uma epizotia bem alta de cigarrinhas grudada nas folhas do milho, onde nós usamos fungos entomopatogênico. Então, isso já estava num ambiente bastante seco, sem chuvas, né, lá em julho, onde não tem mais chuvas, mas o fungo estava lá no inseto. Então, é isso que chamou atenção. Muitas vezes o clima, a umidade, talvez não seja um fator tão limitante assim para o desenvolvimento do fungo, mas a falta de insetos ou não ter insetos é mais limitante ainda. Então, o fungo precisa de inseto para crescer e se desenvolver. Só uma contribuição nisso, ó. A gente via, como eu comentei há 2 safras atrás, quando estava tendo muito problema de tríplice, principalmente em relação ao clima muito seco, em alguns casos pela falta de produto, que não tinha realmente produto no mercado para fazer controle de tríplice, se posicionou em alguns momentos produto biológico, e aí, principalmente Balvéria, e aí tu tinha uma condição seca, extremamente seca, que estava ainda com condição pro fungo estar fazendo o controle de alguma forma. Então, quando a gente pega biológico, ele, ao mesmo tempo que ele é muito sensível, ele é muito resistente em alguns ambientes. Então, é essa dinâmica que é interessante às vezes a gente entender, que é a parte complexa de todo o manejo, né? Então, é bem interessante ver como é que ocorre essa adaptação e como tem possibilidades ainda para ir para frente. A gente está descobrindo cada vez coisas novas aí que vão favorecer ainda mais, né? Exato, aquele aparelho, a estrutura germinativa, né, do fungo que penetra no inseto, ele busca o inseto, então aquilo lá ele acaba emitindo um monte de enzimas para degradar o tegumento do inseto, né? Ele não vai ter capacidade de degradar e inserir, né, aquele tubo germinativo dentro de uma planta, então ele só vai conseguir inserir dentro do inseto. Então, se ele não sofrer insolação, se ele não sofrer degradação pela radiação UV, e o fungo achar e o esporo do fungo achar um inseto, ele vai se desenvolver. O importante é ter o alvo. Se tiver o alvo, já é meio caminho andado, digamos assim. Né?
Que aula! Que aula a gente teve. Uma das pragas que eu realmente não tinha muito conhecimento, até quando eu vim aqui pra cima, vi que era um problema muito maior do que lá no sul, né? E realmente foi muito esclarecedor pra nós, principalmente pra mim, de conseguir entender um pouco melhor o que é essa praga, como controlar ela e o grande problema que ela pode acabar causando aí. Eu não fazia ideia dessa questão dos 10 sacos ou mais, né? Que tá saindo os dados ainda desse ano que teve muita pressão. Então a gente vê realmente que é uma praga, a gente tem que ficar cada vez mais de olho, temos que buscar entender cada vez mais como a gente faz o controle dela, sendo mais assertivo, associando o manejo, fazendo um manejo integrado, né? Entrando lá no início para não ocorrer um aumento tão gradativo e a gente ter esse problema que é a questão dos problemas, enfim, que ela acaba causando na cultura aí da soja. Mas, Clérison, deixar disponível um tempinho para tu falar, quiser dar umas tuas palavras finais, pode ficar bem à vontade. Também, moçada, uma satisfação muito grande conversar com vocês sobre a mosca branca, né? Uma praga recente que eu comecei a estudar ela e ela me chamou bastante atenção e eu estou aprendendo muito com ela, né? E tendo alguns dados e uns insights aí bem interessante. E o objetivo final é ajudar o produtor, né? Ajudar o manejo de pragas, ajudar a melhorar, né, e evitar as perdas de produtividade que tem nas lavouras. Mas a gente estuda também outras pragas, né, tem miócoros armados, que é o cascudinho da soja, também estava uma confusão de identificação aqui no Mato Grosso, e a gente conseguiu trabalhar bem as bases lá da entomologia, taxonomia, mostrar para o pessoal como que identifica. E essa é a nossa função, né? Assim como vocês têm uma função bem importante de capturar as pessoas, né? E divulgar, né? Algumas experiências aí no podcast. Nós aqui estamos todo dia buscando novidades, buscando gerar informações que ajudam o produtor, ajudam o nosso agro a ficar cada vez mais pujante e lucrativo, né? Então, muito obrigado aí, espero que a turma aí tenha gostado. E esse trabalho é extremamente importante, né? Que nos dá ferramentas de muitos problemas que até então não eram grandes problemas, era só um inseto a mais, alguma coisa a mais na lavoura, e que escala, né? Por causa até do modelo de produção que a gente tem, que são grandes áreas, todo ano, muitas vezes até um certo monocultivo, mas com que vem que a gente consegue trazer essa questão da ciência e da pesquisa para resolver esses problemas, né? Então, isso é muito importante, e até parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, podemos dizer sempre na vanguarda aí das questões dos principais problemas no Mato Grosso, que é a área de atuação principal de vocês, que realmente consegue trazer esse desenvolvimento e resolver rapidamente, podemos dizer assim, né? Problemas que surgem de uma safra para outra, que na próxima safra pode deixar de ser um problema, né? Então, parabéns pelo trabalho e muito, muito obrigado por ter aceito vir aí conversar com nós, bater um papo. E também fica o convite para a gente gravar outros aí, outras áreas de estudo, outros insetos. É sempre importante a gente estar sempre trazendo informação atualizada, né? Certeza, estarei à disposição. Então, muito obrigado. Convidar todo mundo para seguir o Clérison nas redes sociais, seguir a Proteplan, vamos deixar aqui na descrição aí as redes sociais. Também seguir o Eduardo Agro lá no Instagram, o Cassiano Agro também no Instagram. E, é claro, o Agro Depende em todas as redes sociais. Ouvir nossos outros episódios. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu!